Oi, eu sou Amanda, eu moro na Escócia e eu tô aqui pra contar histórias assombradas que aconteceram no Reino Unido. E o especial de hoje são sobre casas com histórias sobrenaturais. E aí, gente, vai estar envolvendo Irlanda, Inglaterra. Se você tem um relato sobrenatural e quiser que eu conte, me manda, por favor, pro e-mail que tá na descrição. Como ainda tô no aguardo desses e-mails, hoje eu vou contar histórias que eu achei no Reddit, na internet, mas que me passaram credibilidade, assim, eu só li o comecinho, porque eu também quero reagir à medida que eu vou descobrindo essa história. Mas se você tem um relato, não esquece de me escrever. Então, fica aí, pega o seu café, acende a sua vela e vamos escutar esses relatos. Esse primeiro relato é sobre a Casa Assombrada em Londres. Nunca fui do tipo que acredita em fantasmas. Eu sou um cara sem religião, mas já vi algumas coisas estranhas lá nos meus 26 anos. Nada que me convencesse 100% de que o paranormal é real. Mas essa experiência aqui sempre chamou a atenção de todo mundo e, sinceramente, me fez questionar a minha postura sobre o assunto desde então. Cerca de 6 anos atrás, eu era um estudante de 20 anos morando em Londres. Meu contrato de aluguel tinha acabado e eu precisava desesperadamente de um lugar para morar. Eu tinha pouco dinheiro e me sentia mal de precisar dos meus pais como fiadores. Então, como qualquer londrino quebrado faria, fui no Google procurar o lugar mais barato possível, algo para mudar no mesmo dia ou no dia seguinte, era assim, bem de última hora. Por sorte, na verdade azar, eu encontrei um lugar disponível para mudar no mesmo dia. Gente, adendo, que doideira, fazer uma mudança no mesmo dia, mas assim, eu até entendo, porque se você é estudante, você, tipo assim, você não tá mudando com sua família, com muitas coisas, eu já tive nessa posição, você literalmente tem uma mochila, talvez algumas caixas, então, realmente, acho que dá pra fazer essa mudança, assim, de uma hora pra outra. Quando eu mudei pra faculdade, eu me mudei em um final de semana. Eu, assim, achei um lugar em um final de semana, arrumei todas as minhas coisas, peguei um ônibus intermunicipal, então, tá. Tô mais ciente que isso sim acontece. Voltando. Assinei o contrato, pronto, tinha onde morar. No dia seguinte, eu mudei para essa casa geminada com as minhas coisas. Outro adendo. Eu quero muito não ficar parando fazendo adendo, mas só para situar para vocês, aqui é muito comum que, assim, as casas vitorianas ou casas antigas, onde moravam uma família gigante, ou até a galera que tinha grana mesmo, é muito comum que, com o passar dos séculos, passar dos anos, essas casas foram meio que divididas. Então, às vezes você vê uma casa linda do lado de fora e você pensa, nossa, uma família só mora ali. Muitas vezes sim, mas é muito comum que essas casas começaram a ser divididas e aí às vezes elas são, tipo assim, divididas em 2, em 3, em vários apartamentos para que, né, mais pessoas morem, já que hoje em dia o número da população tá bem maior, tá muito difícil achar casa, principalmente em grandes cidades como Londres, então isso é muito comum aqui. Então, no mesmo dia, me mudei para essa casa geminada com as minhas coisas. Era uma casa suja, mas os moradores do flat tinham entre 20 e 30 anos, éramos 4, e eram bem simpáticos. A área era calma e eu me sentia razoavelmente confortável. Essa casa era sempre úmida e fria. Era outono, então não era exatamente surpreendente, mas o ambiente era sempre desagradável. O jardim era tomado pelo mato e era meio estranho e sinistro. As janelas que davam para ele eram riscadas, trincadas e muito sujas. A luz do corredor não funcionava, então toda a sala de estar e os corredores ficavam no breu durante a noite. E o banheiro era outra história. Na minha primeira noite, conversando com um dos novos colegas, ele me disse que todos já tinham passado por coisas estranhas ali, especialmente arranhões na janela escura do banheiro. Eu ri e pensei, é besteira. Provavelmente é só um galho batendo quando venta. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar as coisas estranhas que eles mencionaram. A janela do meu quarto dava para a entrada. E eu costumava manter as cortinas fechadas, porque era voltado para o oeste e eu não gostava do sol batendo forte. Eu fechava as cortinas de manhã e ia para a aula. Voltava para casa e elas estavam abertas pela metade. Só que isso acontecia todo dia. Eu podia chegar, fechá-las de novo, sair para o trabalho, ouvir meus amigos e quando voltava, estavam abertas de novo. Mas quando eu ficava no quarto por horas, elas nunca se moviam. Estranho, né? As janelas estavam fechadas e trancadas, e a porta do quarto também quando não estava lá. Eu era o único que tinha chave. Pelo menos era isso que eu espero, né? Que ninguém mais tinha uma cópia. Cima de mim tinha um sótão,
que ninguém morava lá. Era um quarto trancado, eu acho que depósito. Mas à noite eu ouvia barulhos, passos fortes, 2 pessoas andando, crianças correndo e às vezes sussurros. Era bem assustador, mas eu pensava, talvez alguém da casa tenha acesso a esse quarto e use ele à noite. Pra sei lá o quê, não sei, mas ninguém tava lá. O cômodo estava trancado, às vezes eu subia de madrugada até a porta pra ver quem tava lá dentro do quarto, mas eu nunca consegui entrar, nunca vi nada, mas os passos sempre estavam lá. Um dos meus flatmates é tipo, como é que fala? Colega de apartamento, né? Era um cara muito religioso. Eu ouvia ele rezar 5 vezes por dia, sempre muito gentil, aberto a falar da fé e ouvir meus desabafos sobre o estado horrível da casa. Mas ele mesmo nunca ouviu nem notou nada de estranho além da sujeira normal do lugar. Em certo momento, ele resolveu voltar para a Argélia por alguns meses, trancando seu quarto. Depois de 6 ou 7 semanas morando lá, um dos outros ocupantes se mudou, liberando um quarto. Então eu falei de imediato para um amigo meu que estava tão desesperado quanto eu tinha estado semanas atrás procurando um apartamento. Então ele se mudou em poucos dias. Era ótimo, nós trabalhávamos e estudávamos na mesma universidade, era divertido ter um amigo lá, sabe? Contei para ele as histórias por conta que ele não acreditava em fantasmas assim como eu, então ele não ia ligar. Mas ele começou a notar as coisas também. Os mesmos passos no sótão, as janelas arranhadas, cortinas abrindo sozinhas. Ele dizia sentir que estava sendo observado o tempo todo. Reparou que o galpão do jardim tinha um painel quebrado e conseguia facilmente imaginar alguém lá dentro nos espiando enquanto cozinhávamos. Um dia, o controle de pragas abriu o galpão durante uma visita e encontrou meia dúzia de ratos mortos e um monte de abelhas ocas lá dentro. Meio estranho, mas, enfim, eram só insetos. Uma noite, depois do trabalho, meu amigo e eu estávamos jantando na cozinha. Eu estava de frente para ele e para a porta do corredor. Ele estava de frente para mim e para a porta de vidro que dava acesso ao jardim, que era tomado pelo mato. Lembro dele empalidecer, levantar da cadeira e me dizer num tom de puro medo: "Você pode vir para o meu quarto?" Eu ri e perguntei por quê. E ele: "Sério, por favor, vem para o meu quarto agora, não é brincadeira." E saiu correndo como se fugisse. Terminei meu sanduíche, nem pensei em olhar para trás para ver do que ele estava assustado, fui para o quarto dele. Ele trancou a porta, sentou na cama e ligou o PlayStation. Depois de alguns minutos, mais calmo, ele me contou que viu algo no jardim. Uma mulher de vestido branco. Ela atravessou o jardim a meio metro do vidro, quase flutuando, e desapareceu. Ele repetia: "A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora." Barulhos eram uma coisa, mas quando você vê algo, tudo muda. E, gente, eu entendo, porque assim, eu nunca fui de ver coisas, eu sempre falo que eu sinto energias, e eu acho que por isso eu não fico com tanto medo. Toda vez que, sabe, que eu sinto, eu consigo pedir que se retire, acender uma vela, chamar, né, meus guias, meus anjos da guarda. Mas eu acho que quando você vê aquilo, passa do "será que eu tô imaginando coisa?" pro "realmente tem alguma coisa aqui." Então eu não sei como eu reagiria. Meu quarto era o que mais assustava todos. Outro flatmate disse que achou que tinha me visto no meu quarto espiando pela fresta de 20 centímetros da cortina uma noite. Ele viu a forma de uma cabeça humana, mas eu não estava lá naquela noite, nem em nenhuma das ocasiões mencionadas, e certamente não fico espiando gente pela janela. 2 noites depois desse incidente na cozinha, eu acordei às 3 ou 4 da manhã com meu amigo batendo na minha porta no breu do corredor. Abri e ele entrou tremendo de medo, dizendo que a cama dele estava vibrando e se mexendo e que não podia ficar mais ali. No dia seguinte, falou com um amigo, conseguiu outro lugar para ficar, arrumou as coisas e foi embora. Poucos dias depois, outra pessoa saiu, meio assustada, mas mais irritada com o estado precário da casa. Nessa altura, os poucos que restavam já estavam procurando outro lugar para morar. Lembra do cara religioso que foi para a Argélia? Então,
Ele estava fora há meses e não voltou. O proprietário fez uma visita um dia e, como ele tinha uma chave reserva, resolveu inspecionar o quarto para ver se estava tudo certo. Abriu e entramos. E uau, o quarto dele era incrível, era quente, aconchegante, sem umidade nem frio. Eu tinha decidido me mudar para casa da minha, namorada. Ela evitou esse lugar o tempo todo que eu morei lá. Me visitou no máximo 1 ou 2 vezes. Ela odiava estar ali, sempre dizia que se sentia mal. Na minha última noite, ouvi de novo barulhos estranhos, mas dessa vez no corredor. Só que eu sabia que eu estava sozinho na casa, já que o outro, único morador, estava de férias. Só que assim, quando eu abri a porta, era sempre muito escuro. Ainda mais com ninguém lá. Fui até a sala e a janela do fundo que dava pro lado da casa, que tinha aqueles arranhões estranhos. Precisei usar o banheiro e, como de costume, tinha que levar uma lanterna nessas horas. Gente, que situação precária. O pior é que eu imagino isso, porque aqui os proprietários, eles têm uma péssima reputação, então eles fazem o mínimo. Então, quando você mora numa casa sozinho, normalmente você faz essas mudanças por sua conta, porque você quer morar num ambiente bom. Mas assim, estudante, dividindo a casa com, 5, 4 pessoas, eu consigo ver essa galera não trocando lâmpada, até porque a gente não sabe se é problema na aviação, né? Mas assim, ter que levar lanterna pra usar o banheiro é demais, né? Porém, se vocês soubessem o que eu já tive que fazer, deixa pra outro vídeo. Então, eu fiz o que tinha que fazer, e enquanto fechava o zíper dos shorts, a luz da lanterna passou pela janela. Por algum motivo, eu olhei como se esperasse ver algo, mas eu não vi. Saí do banheiro e não sei por que resolvi olhar para aquela janela de novo, agora sem a lanterna, e vi a forma de um homem grande. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. A noite inteira ouvi passos fortes no sótão. Não consegui dormir. Juntei todas as minhas coisas no meio do quarto, sentei na cama e esperei até o sol nascer. Peguei um táxi de manhã e finalmente dei o fora dali. E então eu nunca mais voltei. Eu não voltaria naquela casa por dinheiro nenhum nesse mundo. Gente, assim, eu fico tão fascinada por essas histórias sobrenaturais aqui no Reino Unido em geral, porque a cada lugar que você anda, por exemplo, aqui no meu prédio mesmo, a cada parede que eu olho, a história tá muito viva. Então você consegue olhar para aquilo e pensar, nossa, sabe, você consegue ver a história através dos itens, das paredes. Por exemplo, tem muita coisinha aleatória no meu apartamento que eu sei que era, tipo, uma campainha, sei lá, de séculos passados, porque é tudo muito manual. Tem umas coisinhas bem estranhas aqui, inclusive, mas eu vou ser lembrado que aquele lugar tem história o tempo inteiro. Sempre que eu levo meu cachorro pro jardim, eu fico pensando, tipo assim, meio que imaginando as pessoas que moravam aqui há séculos atrás, porque enfim, o Reino Unido tá aí há séculos, temos muitas gerações que viveram nessas paredes que eu me encontro, então isso tá sempre muito vivo na memória. Mas, então você tem essa sensação, tipo assim, esse lugar já foi habitado por tantas famílias, por tantas histórias, então não me assusta, não me admira que algumas almas realmente fiquem por aqui. Eu tenho uma amiga que ela é sensitiva, mas ela consegue ver as coisas. E ela já viu, casos assim parecidos, sabe? Sombras, espíritos, até figuras mesmo em casas de outros amigos nossos. E aí vão das mais assombrosas possíveis até para almas que estão só, tipo, vivendo o dia a dia. Teve uma vez que ela foi numa casa de uma amiga, que também mora aqui, né, nessas casas antigas, e ela falou, olha, tem uma mulher lavando louça na sua pia. E tipo assim, gente, era apenas uma alma vivendo o dia dela como ela viveria se ela estivesse habitando aquela casa. E, enfim, obviamente a minha outra amiga que mora lá ficou aterrorizada, mas ela falou, não, tá tudo bem. E depois ela passou pela porta e foi embora. Então, não me admira que tenha realmente uma mulher habitando aquele jardim ou só vivendo naquela casa. Mas aí o problema é quando, enfim, a alma não é tão rotineira assim, né? Ela não tá só lavando a louça dela, ela não tá só sentada no sofá vendo TV, quando ela tá ali pra atazanar. Aí é mais complicado. O assombro de Lilac Cottage, na Inglaterra. Minha casa de infância. Antes de eu começar essa história, eu quero deixar claro que sou eu, acima de tudo, um cético. Ou seja, gente, outra pessoa que não acredita muito. Engraçado, né? Que eu nem tinha reparado muito nesse relato. Ou pelo menos eu era, até essa casa.
Eu raramente falo sobre o que aconteceu lá porque eu não tenho nenhuma explicação racional, mas aquela casa ficou marcada em mim até a vida adulta. Em 2009, eu, minha mãe e meu padrasto nos mudamos para um chalé rural muito antigo na Inglaterra. Meu pai tinha falecido não muito tempo antes e isso era um novo recomeço para nós. A casa era uma pechincha, tinha 6 quartos, 2 salas enormes e um anexo nos fundos que era praticamente uma segunda casa. A gente não conseguia entender porque ela era tão barata. Na visita, a família contou que a mãe idosa deles tinha falecido no lugar pacificamente ali naquele anexo e que eles só precisavam se livrar da sensação do lugar. Isso provavelmente já devia ter sido o primeiro sinal de alerta. Não nos deixamos abalar e compramos a casa. Desde o início ela era um pouquinho estranha. Meus pais não percebiam a princípio, mas eu me senti extremamente desconfortável. Era um ambiente frio e inquietante, e sem contar que ela ficava isolada atrás de fileiras de árvore e de uma entrada muito longa, bem longe de qualquer vizinho. Começou já na primeira noite. Meu quarto ficava no fim do corredor. Se você saísse dele, à direita havia um banheiro e uma porta trancada que levava ao anexo, lugar onde a idosa morreu. Meus pais dormiam bem longe, nos últimos quartos do corredor. Eu estava isolado e, direto na frente do meu quarto, ficava a escada. Naquela primeira noite, fazia um frio muito forte, assustador. Naquela noite, fazia muito frio. Eu puxei os cobertores até a cabeça, mas desde que meu pai faleceu, eu vinha sofrendo de insônia. O frio e a ansiedade de mudar para uma casa nova, tudo junto, virou zero sono, então eu passei horas acordado, olhando para o quarto. Minha porta era daquelas antigas, de madeira, típicas de casa de campo. Depois de algumas horas, ouvi os rangidos das tábuas do lado de fora do meu quarto. Sombras mais escuras do que a escuridão do corredor passando pela porta. Presumi que era um dos meus pais tivessem levantado para ir no banheiro, mas isso continuava para frente e para trás por vários minutos. Era rápido, quase como um passo apressado. Sem falar que ao lado da minha porta ficava a porta trancada do anexo. Qualquer um andando naquela velocidade teria batido nela, mas nada. Isso me deixou apavorado e me fez temer de passar a noite seguinte ali. Só que isso continuou, todas as noites por algumas semanas. Eu lembro claramente de uma noite em que eu deixei a minha porta aberta. Na mesma hora em que eu vi o rangido, virei para olhar e inconfundivelmente vi uma figura, mais preta que o preto, andando para frente e para trás na frente da porta, visível no breu do corredor. Eu não conseguia tirar os meus olhos. É seguro dizer que eu nunca mais dormi com a porta aberta depois daquela noite. Mas é aí que a coisa realmente começou a ficar assustadora. Gente, calma, que se eu estou dormindo na minha cama e eu fico ouvindo passos apressados a noite inteira, eu já não ia dormir bem. Ainda se eu me deixo essa porta aberta e eu vejo uma figura mais assustadora que isso, dá pra ficar? Eu estava apavorado com essa sombra há semanas. Era uma sensação horrível, como se ela estivesse atrás de mim. Uma noite, descendo para jantar, senti o mesmo frio e por um segundo congelei no escuro do corredor. Olhei à direita para a porta do anexo e lá estava ela, com toda a minha certeza, sem meus olhos sonolentos para culpar. A mesma sombra preta vindo direto na minha direção em alta velocidade. Eu saí correndo, escada abaixo, o mais rápido que pude e contei tudo aos meus pais. Eles riram, não acreditaram. Tentaram me tranquilizar dizendo que fantasmas não existem e que não havia nenhuma chance de algo daquela senhora estar ali naquela casa. Essa senhora era aterrorizada pelo cachorro da família anterior, tanto que instalaram um sistema de cordão e sino na casa. Ela puxava o cordão de um quarto e o sino antigo tocava na cozinha se ela precisava de algo. Gente, eu não entendi. Como assim ela era aterrorizada pelo cachorro? Será que a minha tradução se perdeu aqui? Tá bom, vamos ignorar o cachorro até que alguma coisa sobre ele aparece, mas entendemos que tinha um sistema de sino e cordão. O sistema ainda estava lá quando nós nos mudamos. E naquela noite, logo depois de eu contar isso para os meus pais, eu acordei às 2:30 da manhã com esse sino tocando, alto sem parar, como se alguém tivesse puxado com força e continuamente. Corri para o corredor e meus pais estavam lá também, igualmente confusos e preocupados.
Olhamos um para os outros, cada vez mais aflitos, e descemos correndo para a cozinha para ver o que estava acontecendo. Assim que entramos na cozinha, parou. Fomos até o anexo para ver o que poderia ter causado aquilo, mas nada, nenhum sinal de alguém. E meu Deus, como eu odiava aquele lugar. Era ainda mais frio e sem vida do que a parte principal da casa. Eu só queria sair dali o quanto antes. Meus pais ainda não acreditavam que fosse um fantasma, mas estavam claramente menos céticos do que antes. A partir daí, a atividade ficou muito mais óbvia. Nós, meus pais incluídos, começamos a ouvir batidas na porta do anexo ao lado do meu quarto. Barulhos lá embaixo, como se alguém estivesse se movendo. Às vezes, a luz do meu aquário piscava com um clique audível e me acordava. E eu frequentemente acordava com as portas do guarda-roupa escancaradas sem nenhuma corrente de ar. Eu tô curiosa pra saber se eles fizeram alguma coisa, tipo, não sei, gente, como eu digo, acender uma vela, fazer uma prece, chamar alguém. Porque quando você compra a casa é mais complicado, né? Uma noite, eu estava sentado lendo sozinho no meu quarto e uma dessas portas abriu sozinha com força. Levantei cauteloso, fechei, desci pra ver meus pais. Quando voltei uns 15 minutos depois, todas as portas do armário, umas 12, estavam abertas o máximo possível. Muita coisa aconteceu depois disso. Torneiras se abrindo sozinha viraram rotina. Uma noite acordei com o som da porta do armário abrindo de novo e vi gotas de água correndo do banheiro, ao lado da porta do anexo. Cerca de 6 meses depois de tudo isso começar, acabamos nos mudando. Minha avó tinha começado a adoecer e não podia mais se cuidar sozinha, então veio morar com a gente. Desde o início ela odiou a casa. Minha avó era extremamente doce e calma, nunca vi ela tão aflita como havia dentro da casa. Uma noite em particular, quando eu estava sentada na cozinha com ela, ela pegou minha mão, apontou diretamente para o anexo e disse: "Não entre aí, eu não gosto daí." Dá pra imaginar o medo que eu senti. Uma noite que passamos juntos naquela casa, acordei com a minha mãe gritando. Ela disse claramente que sentiu 2 mãos agarrando firme os tornozelos dela por cima dos lençóis e puxando alguns centímetros para baixo da cama. Na hora, ela pediu para ir embora. Fomos ficar na nossa casa antiga por um tempo, mas por causa do tamanho, meu padrasto, o maior cético entre nós, ficou no Lilac Cottage por mais alguns meses. E até hoje, é calado sobre aquela casa. Ele odeia falar sobre ela, mas admite que havia algo extremamente errado ali. Sem muito aviso, colocou a casa à venda, vendendo tão desesperadamente que perdeu quase 1/4 do valor que a gente pagou. E nunca nos contou por quê. Eu prometi a mim mesmo que um dia eu vou entrar em contato com os atuais donos da casa para ver se também passaram por algo assim, mas eu ainda não fiz isso. Mais um relato que parecia que é um antigo habitante, né? Um antigo morador que continua na casa. E eu acho sempre interessante pensar que realmente tem algumas pessoas que são muito presas à matéria, enfim, não como forma de julgamento, mas eu acredito que isso possa acontecer, sabe? Às vezes a pessoa tem muitas memórias ali, ou tá muito apegada ao ambiente, e enfim. E aí nesse processo de passagem não consegue e fica meio que atrelada ao lugar. Tem um sentido de possessão, de tipo, não querer que outras pessoas morem ali, a gente também não sabe. Segundo os filhos dela, ela morreu de uma forma pacífica. Então, às vezes, é só isso, é essa não gostar de ter outras pessoas na sua casa, sabe? Ainda mais como uma senhora idosa. Senhores idosos tendem a ser um pouquinho mais teimosos, então eu imagino, né, talvez essa confusão. Gente, eu acredito muito, então eu vou falar sempre como se essas coisas são possíveis, porque realmente é a minha crença. De que, como eu disse, algumas pessoas não conseguem fazer essa passagem e ficam. Então, eu também acho que tem umas pessoas dessa porcentagem que talvez não entendam que elas morreram, né? Então, imagina só, você é uma senhora que mora numa casa que sempre morou lá, do nada, umas pessoas estranhas ocupando seu espaço. Cadê a sua família? Por que aquelas pessoas estão ali? Enfim, então eu acho que talvez venha um pouco desse lugar de revolta, de confusão. Nisso, eu sou uma grande cagona. Como eu falei, meu instinto é sempre acender uma vela, pedir que aquilo se encaminhe para outro lugar, dar uma situada no fantasma, no espírito, e se não der certo, pedir um socorro, né? Pedir uma ajuda para alguém. Morei em uma casa assombrada na Irlanda. Em 2009, a Irlanda estava passando pela recessão. E eu consegui comprar uma casa. Era um chalé pequeno, bonitinho, perfeito pra mim, já que eu era solteiro. Eu trabalhava em turnos, noites e dias, dias e noites. E no começo eu achei que era por não estar dormindo direito. Mas começaram a acontecer coisas dentro da casa que eu não conseguia explicar. Por exemplo, uma noite eu estava passando umas roupas.
Coloquei uma toalha no corrimão do banheiro e fui até a cozinha pegar mais roupas para pendurar e guardar. Quando eu voltei, a toalha que eu tinha... Gente, que susto! Que susto! Eu tô aqui lendo, como eu tô com o olho aqui, eu só vi, tipo um vultozinho, mas é da notificação. Gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ler história sem me assustar? Ai, Jesus. Vamos lá, eu nem lembro onde eu parei, me desnorteou. Quando eu voltei, a toalha que eu tinha deixado no corrimão do banheiro estava espalhada pelo chão do quarto. Minha primeira reação foi achar que tinha alguém na casa comigo. Corri pra cozinha e peguei a frigideira como arma, quem nunca? Era uma casa pequena, não tinha pra onde alguém se esconder. Depois de um tempo, eu raciocinei, não tinha como ter um intruso porque a porta estava trancada e todas as janelas fechadas. Aquilo me assustou de verdade, mas eu me convenci de que talvez não tivesse prestando atenção e que eu tinha deixado a toalha no quarto, mesmo sabendo que eu não deixei. Mas as coisas só foram piorando com o tempo e não dava mais para descartar tão facilmente. Chegou um ponto que eu realmente tinha medo de estar na minha própria casa. Por exemplo, quando eu chegava do trabalho à noite, havia um interruptor na parede, perto da porta de entrada. E tinha que ligar a luz antes mesmo de abrir totalmente a porta. Eu estava tão apavorado que eu nem olhava para dentro do escuro. Às vezes, quando eu abria a porta à noite, vinha uma rajada de vento de dentro da casa para me receber. Chegou o ponto de eu começar a achar que eu tava perdendo a cabeça. Isso durou meses, coisas sumindo, cortinas fechadas quando eu saía de um cômodo e parcialmente abertas quando eu voltava, minutos depois. O ponto final foi quando eu realmente vi algo. Gente, engraçado, né? É o segundo relato de que os espíritos mexem nas cortinas. Não sei se é, força de hábito de quando a pessoa morava ali, gostar das cortinas estarem abertas, ou se é uma forma de se mostrar presente, de falar, tô aqui. Cheguei em casa uma noite por volta das 3 da manhã, depois do trabalho. Abri a porta do corredor e acendi a luz. Para você imaginar o layout da casa, ela era bem pequena. Um corredor e, no final, uma porta para o banheiro que ficava nos fundos. Naquela noite, em particular, eu acendi a luz, abri a porta completamente e fui recebido pelo que só posso descrever como uma sombra de um homem grande. Uma coisa parada no final do corredor. Agora, como aquilo poderia ser uma sombra, eu não sei, porque havia 3 spots no teto iluminando o corredor inteiro. Ah, entendi. Então tinha acho que 3, lâmpadas pequenininhas iluminando o corredor. Então não tinha como fazer sombra. Mas essa sombra estava dentro da luz de frente para mim. Cada pelo do meu corpo ficou em pé. O medo, o pânico foi tão intenso que eu gritei, me deixa em paz, me deixa em paz. E com isso, fosse o que fosse, virou de lado e eu pude ver o perfil do rosto dele. Em seguida, houve um estrondo enorme na casa e uma cadeira foi arremessada pelo corredor na minha direção. Eu saí correndo da casa, entrei no carro e voltei para casa dos meus pais. Gente, um adendo aqui, porque não aconteceu comigo, mas com a minha família. E teve uma situação dessa em que estavam falando sobre um tópico, uma pessoa da família tinha falecido, uma cadeira quebrou e foi arremessada do nada e ninguém entendeu. E então, eu sempre ouvi que quando as coisas começam a se manifestar, de forma física mesmo, e de uma forma tão agressiva, é porque a parada é séria, é porque o espírito, o nível de sombra maior, ou tá muito enfurecido. Então, isso móveis sendo arremessado, me pega muito. Porque qual a possibilidade de uma cadeira ser arremessada em você ainda, sem alguém fazer isso? Eu estava tão transtornado que meu irmão, que morava lá na época, achou que eu tinha sofrido um acidente. Tentei explicar para ele o que tinha acontecido. Eu não tinha dito nada para ninguém sobre o que havia acontecendo na casa. Já morava ali fazia uns 6 meses e acontecia quase todo dia. Estar apavorado dentro da sua própria casa é um sentimento horrível. Meu irmão e eu voltamos juntos à casa no dia seguinte e encontramos a cadeira que tinha sido jogada em mim no corredor em cima da mesa da cozinha. Eu tinha uma garrafa de água na geladeira, tirei e coloquei na mesa da cozinha. Enquanto conversávamos, a garrafa simplesmente explodiu, como se alguém tivesse chacoalhado uma lata de refrigerante antes de abrir, e a água foi para todo lado. Vendi a casa uns 6 meses depois. Durante os meses entre colocá-la à venda e finalmente conseguir vender, coisas estranhas continuaram acontecendo dentro dela. Objetos sumindo, cortinas se movendo. Felizmente, eu nunca mais vi aquela aparição. Só que uma noite, quando eu estava deitado na cama por volta da 1h30 da manhã, e vindo dos fundos da casa, ouvi a voz de uma mulher dizendo: "Não, doutor, por favor, me ajude."
Petrificado, pulei da cama e acendi todas as luzes. Revirei tudo. Chequei se a porta estava trancada e estava. Se as janelas estavam fechadas, estavam. A televisão desligada da tomada, porque às vezes ligava sozinha. O mesmo pro rádio, também desligado. Nunca vou me esquecer da tristeza daquela voz e da forma como ela disse. Não era o não, doutor, por favor me ajude. Era não, doutor, por favor me ajude. Gente, a minha atuação é péssima, então eu não sei se eu consegui fazer isso bem. Fiquei tão feliz de sair daquela casa quando finalmente a vendi. Quando eu morava lá, perguntei a um vizinho e ele me contou que o casal de quem eu comprei a casa, a esposa, vinha reclamando de ouvir coisas dentro dela. Eu não sei o que eu vi ou ouvi, mas sei que, fosse o que fosse, estava definitivamente dentro daquela casa, porque eu nunca mais passei por nada parecido desde então. Não sei se o casal que comprou de mim passou por algo, não saberia dizer. Depois de todos esses anos, ainda não falo sobre isso com as pessoas porque eu não quero parecer louco, mas eu sei que isso aconteceu comigo. Esses foram os relatos. Eu tentei trazer uma diversidade, mas a maioria das histórias longas que eu encontrei eram na Inglaterra, então eu trouxe 2 da Inglaterra e uma da Irlanda. Dessa vez eu não trouxe da Escócia, porque acho que eu me encontrei eram mais curtas e eu tô sempre falando da Escócia aqui, né? Mas o que vocês acharam desses relatos de casas assombradas? Eu contei no outro vídeo, né, que eu passei por uma experiência assombrada numa casa de férias na Espanha, então se vocês ficaram curiosos, vão lá assistir. É isto, então até o próximo relato, porque ele pode ser o seu.